Galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem e curtam o vídeo. Se possível, comentem também para ajudar no crescimento do canal. Vamos para o vídeo. No ano de 2019, na cidade de Itapiúna, Ceará, moradores locais avistaram uma grande bola de luz na cor azul e ficaram muito assustados com o fato. Este foi tão aterrorizante que a notícia se espalhou e foi noticiado até mesmo em jornais e TVs. Alguns moradores chegaram até mesmo a sair de casa e irem para a casa de parentes de tanto medo que ficaram. Um morador local estava fechando o portão de sua casa quando avistou o objeto não identificado, aproximadamente uns 300 metros de sua casa. Ao ver a claridade tão intensa do objeto, ele achou que era apenas um relâmpago forte, mas, ao aproximar-se do alpendre de sua casa, ele viu que o clarão vinha de sua plantação. Ele avistou uma enorme bola, muito clara, de cor azulada. Ele falou em entrevista que a bola teria aproximadamente o tamanho de um caminhão, de tão grande que era. A única reação que o morador teve foi correr para dentro de sua casa e fechar a porta, pois ele nunca viu nada parecido com aquilo na sua vida. O senhor levou o jornalista que foi entrevistá-lo para o local onde a bola havia pousado. Um local não tão fácil de chegar. Após passar por várias matas, o local, segundo o morador, não tinha aquele buraco na mata, mas agora havia quase que uma cratera no local. Matos retorcidos que mesmo após algum tempo não voltou ao normal, como se algo muito grande e pesado tivesse pousado ali. O tamanho do buraco feito na mata era realmente o tamanho de um caminhão. Daí, dá para notar a dimensão do acontecido. Como algo veio do céu e fez uma coisa dessas, se não fosse algo de outro mundo? Mesmo vendo o que aconteceu, o senhor falou que não acredita em discos voadores, o que é normal, devido ao medo de acreditar em algo que não se pode explicar. Ao contar sobre o fato, o senhor mostrou seu braço, todo arrepiado, de tanto medo, que ainda sente ao contar e retornar ao local. Novamente o repórter pergunta ao senhor se ele não acreditava que seria uma coisa de outro mundo. Então ele falou: "Eu não acreditava, mas depois do que vi, eu passei a acreditar. Mesmo com muito medo, eu passei a acreditar." O local é próximo de uma lagoa onde ele pescava todo dia. Ele termina a entrevista falando: "Se existir coisa de outro mundo, isso aqui foi uma, isso eu garanto." Mulher é atacada por discos voadores em Quixadá. Na cidade de Saco Grande, a mais ou menos 15 quilômetros da cidade de Quixadá, uma senhora de nome Vandinha presenciou algo sobrenatural no ano de 2020. O local onde essa senhora mora tem muitas matas ao redor, muita pissarra e casas não muito próximas umas das outras. Ela fazia um percurso para ir a uma casa vizinha, a casa de amigos, pois era próximo da sua e dava para ir a pé até. Era por volta de 8h30 para as 9 da noite. Acostumada a passar quase todos os dias por esse local, sem ver nada de anormal,
apesar de algumas pessoas já terem relatado alguns aparecimentos, ela mesma nunca havia visto nada. Mas em um certo dia, ao percorrer o caminho tão conhecido, antes mesmo que pudesse chegar à sua residência, uma luz muito forte surgiu do alto. No desespero, ela corre e se abriga debaixo de um cajueiro. Segundo a senhora, essa luz tinha um calor muito intenso e também tinha uma pressão muito forte, como se fosse um ímã puxando ela para cima. O fato ocorrido foi noticiado também em uma TV local, devido à repercussão do mesmo. Segundo a moradora, a pressão dessa luz era tão intensa que a pessoa quase não tem força para sair dela. Ela contou ao entrevistador que ouviu como se fosse um rangido de engrenagens soltas e um chiado. Ela antes não acreditava nessas coisas, achava que era só histórias que o povo conta. Mas depois desse ocorrido, ela acredita seriamente nesse tipo de coisa. Em suas palavras, foi Deus que me deu forças para sair correndo, pois a pressão era muito forte. Você sente como se fosse desfalecer de tão pesado que era. E a temperatura era muito alta, chegava a doer na pele. Tanto essa pressão prendia no chão, quanto puxava ao mesmo tempo para cima. O local do ataque era um campo aberto, onde tinha poucas árvores próximas. Se não houvesse essas árvores, certeza que ela teria sido levada. Segundo ela, passou uns dias com a cabeça dormente devido à temperatura que veio de cima, junto com aquela pressão. Ela não aguentava sequer colocar a mão no cabelo. Ela não saía mais de casa à noite, com medo que acontecesse novamente. E todos os moradores locais estão assombrados. Poucos se arriscam a sair à noite. E então, galera, o que acharam desses dois relatos? Vocês acreditam ou não em discos voadores? Gostaria de saber, comentem aqui embaixo. O que fariam se acontecesse com vocês algo desse tipo? Se você tiver algum relato e quer contar aqui no canal, ou quer que eu conte, deixarei meu e-mail para contato aqui. E até a próxima.